Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 23 de setembro, dia de São Pio de Pietrelcina, um dos meus santos de devoção. São Pio de Pietrelcina nasceu em 25 de maio de 1887 e morreu em 22 de setembro de 1968. Era grande sua caridade e solicitude pastoral para com aqueles que o procuravam, para a reconciliação e orientação espiritual. Sofrendo por mais de 50 anos os estigmas que trazia em seu corpo, os venceu pelo caminho da santidade, trilhado na paciência, na dedicação e na vontade de Deus. Que Ele nos ajude a compreender nossos sofrimentos, por menores que sejam. Algo extremamente interessante, São Pio é um dos poucos santos que carregou as chagas. Ele tinha as mesmas chagas que Cristo. Outro santo que também fez isso foi São Francisco de Assis. Tinha as marcas, os estigmas, as 5 chagas, no lateral, nos pés, nas mãos. Sofreu muito mesmo pela incompreensão de muitas vezes de seus superiores. Ele era capuchinho, e de membros do alto escalão da igreja. Sofreu bastante incompreensão. Fora isso, os desafios do mundo moderno. Ele foi um santo contemporâneo quase, 60 anos atrás. Então foi um santo contemporâneo, viveu até 68. Um homem de uma integridade maravilhosa e realmente de uma caridade fantástica. É um excelente confessor. Dos santos que eu li a história, ele só pede para curar Ars. Mas ele era um homem que ficava muito tempo no confessionário e fez uma obra monumental na cidade de San Giovanni Rotondo, que foi um hospital para atender os pobres. Então, um trabalho social fantástico que vinha das doações que ele recebia. Ele fez um trabalho monumental na cidade de San Giovanni Rotondo. Portanto, é um santo, entre aspas, contemporâneo a nós, que mostra, através do seu amor e da sua solicitude pastoral e da sua infinita oração, que é possível, sim, viver o mandamento que Cristo nos deixou. O Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas 8, 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então Jesus contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Parábola do semeador, o próprio Senhor já dá a interpretação. Então a nós aqui não fica muito mais a acrescentar. O que cabe a nós é que nessa altura é bom lembrar que nós, por nós mesmos, nunca somos terra boa e pronta para receber a palavra. Precisamos dele.
né? Precisamos que Deus trabalhe o nosso coração para que essa palavra possa frutificar. Temos que ser preparados pela graça de Deus. É Ele quem nos concede a graça. Somente assim a palavra tem sentido para nós e poderemos acolher livremente. E outra, né? É acolher a palavra, permitir que ela caia em nosso coração e que ela dê fruto através de uma vivência, né? A fé deve ser fortificada. A comunidade cristã é como uma academia. Quanto mais eu frequento a comunidade cristã, quanto mais eu participo dela, mais exercício eu faço e mais forte e resistente eu fico. Se eu deixo de participar da comunidade cristã e a abandono, o que acontece? Eu vou perdendo massa muscular, né? Até um momento que eu fico fraco e suscetível a doenças, pecados. Então é ter essa noção, né? Não adianta eu só acolher a palavra. Como nós vimos, há diversas situações que podem fazer com que essa palavra seja arrancada do nosso coração. Portanto, temos que pedir a graça de Deus para que Ele prepare o nosso coração, temos que entrar em contato com essa palavra e viver a nossa fé. Eu não posso viver a minha fé só de boca. Eu tenho que ver a minha fé num gesto concreto. A fé exige compromisso. Eu tenho que ter um compromisso com a comunidade cristã, onde eu for inserido, né? E ao assumir esse compromisso, viver a minha fé, fortificar a minha fé, para que eu me torne forte e resistente aos desafios que irão aparecer na minha vida. Queridos irmãos e irmãs, terminamos a nossa semana por aqui. Um grande abraço, um bom final de semana e que Deus o abençoe. Tchau.